Acordar todos os dias é um presente. Estar vivo é um presente. Tenho um gosto de quero mais quando o dia dá certo. Mas, para ser sincera com você, nem todo dia é assim. Às vezes a gente acorda, planeja, pensa que vai dar certo e as coisas não saem bem como planejado ou como a gente desejou. Nesse contexto, a gente tem muitas vezes medo do futuro, às vezes a gente se sente ansioso. Na vida adulta, a gente tem conta para pagar. E quando eu penso nessas coisas, vem à minha mente uma palavrinha do dicionário da língua portuguesa que eu acho que faz toda a diferença em nossa vida. A palavrinha é perseverança. O dicionário de sinônimos, se você quiser acessar na internet, pode fazer isso agora mesmo, vai dar para a gente alguns significados, alguns sentidos para essa palavra grande. Não só na sua extensão, mas grande também no seu potencial. Então, quando eu penso em perseverança, eu posso pensar em persistência, firmeza. Posso pensar também em constância, coragem, afinco. Perseverante é aquele que persiste frente a um alvo. Ele tem um alvo, ele tem algo a perseguir. Há um autor norte-americano chamado Julius Schwartz, ele inclusive já é falecido. Ele diz que a perseverança é a capacidade de esforço sustentado. Eu não sei se você sabe, mas a natureza dotou a gente com umas coisinhas muito interessantes. Então, quando a gente se vê, por exemplo, frente a um perigo, a uma emergência, o corpo todo da gente reage. Mas para a trajetória da gente, para a vida da gente, a gente precisa mais do que esse suporte da natureza. A gente precisa desenvolver essa persistência, precisa desenvolver essa perseverança. A gente é muito grato a pessoas que perseveraram ao longo da história. Ser perseverante não é fácil. O perseverante é aquele que, mesmo em meio à dificuldade, mesmo sabendo que o caminho é penoso, ele insiste, ele persiste. Ele não perde de vista o que tem à frente, que é o alvo, que é o objetivo. Muitas pessoas hoje são boas em começar relacionamentos, dieta, hein? Vamos pensar mais aqui o que a gente começa com facilidade. Um curso, o processo de profissionalização é extremamente importante. Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho. Nós precisamos ser pessoas que desenvolvem a perseverança. Você já imaginou se Thomas Edison tivesse desistido da lâmpada elétrica? Ou tantos outros cientistas, outros profissionais de diversas áreas, desde a educação, passando pelo direito, pela tecnologia, pela saúde. Já imaginou se as pessoas tivessem desistido no meio do caminho? A nossa vida teria sido muito, muito mais difícil. Sabe de uma coisa? A vitória pertence a quem é perseverante. A quem sabe que a cada passo, mesmo penoso, mesmo difícil, sabe que vai chegar a algum lugar. Leve o tempo que levar. Sobre isso, eu quero dizer para você que as dificuldades que a gente encontra no caminho são também um presente. Na realidade, elas são um obstáculo intencional da natureza para selecionar os perseverantes, os bons profissionais, eu diria, daqueles que são oportunistas. Vamos pensar um pouquinho, por que a gente se torna profissional? Não é simplesmente para a gente ter um título, não é simplesmente para a gente ser bem-sucedido. É para a gente fazer a diferença onde a gente está. Fazer o bem às pessoas. E isso é uma característica que a gente, na vida adulta, que é profissional e que está se profissionalizando, precisa desenvolver. A gente precisa fazer desse mundo um lugar melhor para viver. E em tempo de tanta facilidade, de tanto atalho, a perseverança de fato vai separar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de bom caráter de outro. Conta-se que Robert Bruce,
pioneiro lá da época da Escócia. Ele foi, se eu não me engano, ele foi inclusive rei. Ele teve muitos embates com as forças inglesas e chegou um ponto em que o seu exército foi quase que dizimado, foi fragmentado, e ele ficou tão desanimado, tão desesperado, que ele fugiu para a floresta. E ele passou a pernoitar em cavernas, em cabanas abandonadas. Nesse contexto, muito cansado, desesperançado, o relato nos conta que ele, certo dia, chegou numa caverna e ele estava pensando reflexivo sobre a sua situação. O que seria da Escócia? Os soldados já tinham abandonado o exército e ele estava com muita pena de si mesmo. Quando de repente aconteceu uma coisa interessante. Ele observou que no alto havia uma aranha. E, por alguma razão misteriosa, sua atenção foi chamada para essa aranha. E ele começou a observar que a aranha tentava, vez após vez, lançar o seu fio, a sua teia, para um cabo, para um outro lugar mais alto. E ele ficou observando para ver o que aconteceria com aquela aranha. Ela tentou 1, 2, 3, conte comigo, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6 vezes a aranha tentou. Conseguiu? Não. Mas Robert Bruce observou uma coisa. Aquela aranha não parecia desanimada. E ela lançou o fio mais uma vez, a 7ª vez. E naquele momento, ela conseguiu seu intento. Ele então pensou, se uma aranha pode vencer a adversidade, eu, que sou gente, que sou ser humano, também posso. Sabe o que aconteceu? Ele saiu do esconderijo, reuniu novamente os soldados e, com coragem redobrada, venceu aquela batalha. Esse feito garantiu mais de 300 anos de liberdade para a Escócia. Uma aranha foi capaz de ensinar para ele a lição da perseverança. Tudo começa em nossa vida com a nossa disposição mental, com o nosso desejo, com a clareza de perspectiva, de objetivo. Aí a gente deixa para trás os fracassos, a gente avança rumo ao novo horizonte, na certeza de que em algum momento isso vai acontecer, que a gente vai conseguir. E no caminho, sabe o que acontece? A gente ainda inspira outras pessoas a serem perseverantes também. Meu nome é Celena Castelão Rivas, sou doutora em educação há algum tempo. Passei por muito nessa vida, trajetória de estudante como você. Também perseverei e posso garantir que vale a pena. Então, meu convite para você nesse momento é que você também se disponha, seja perseverante e a história terá muito o que contar a seu respeito.